Pode passar. Havia lá no Uduna, acho que todo mundo conhece, uma plantação de feijão muito linda. Foi lá que eu nasci. E essa plantação de feijão tinha um dono, né, da plantação. E esse dono da plantação, ele chamou 3 agricultores, né, 3 semeadores. Pode passar, querido. Ele contratou um para arar a terra, que é aquele primeiro lá. E ele foi lá e fez, arou a terra. Ele contratou o segundo para jogar semente. E esse que ia jogar semente, ele não foi naquele dia. Não sei porquê, não explicou. Mas ele não jogou a semente que estava na terra que estava arada. E o terceiro trabalhador, ele foi lá e jogou a terra sobre a semente, como era a função dele, para que ele foi contratado. Fiquem com essas imagens na memória e no final nós vamos voltar a elas. Eu queria combinar com a igreja de a gente ler os versos, né, da Bíblia, e aí eu vou ler o que eu escrevi. Pode ser assim? São 7 consultas, mas são 7 consultas breves, né? Mas eu acho importante a gente consultar na Bíblia. E eu peço que os irmãos colaborem comigo também, já que eu tenho alguma dificuldade, alguma falha, mas não é menor do que a minha vontade de passar essa mensagem hoje para vocês. Eu quero começar dizendo um versículo: semeia pela manhã a tua semente e não repouses a mão dela, porque não sabe qual prosperará, se essa só aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes 11:6. Nós podemos consultar o primeiro verso da Bíblia, está em João 12:24. Pode passar até aí. Os 7 versos que a gente vai consultar, irmãos e irmãs, nós vamos chegar nesse resultado ali, ó. Abrir mão da semente, suportar dificuldades, esperar o tempo certo, respeitar o processo, observar o crescimento, saber que a colheita é proporcional ao plantio e dependência de Deus. Isso aqui já é o resultado de tudo que a gente vai ver aqui na Bíblia hoje, tá? Vamos ver, vamos achar o primeiro? João 12:24. Abrir mão da semente. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A primeira coisa que acontece com a semente plantada é que ela fica soterrada, ninguém mais a vê. Mas o semeador sabe que a semente está debaixo da terra e espera seu ressurgimento. A semente morre debaixo da terra e depois brota a vida. Assim é alguns momentos da nossa vida, né? Quando a semente é selecionada para o plantio, logo se abre a mão dela para a alimentação. Contudo, a semente, se não serve para ser consumida, em compensação dará muito mais alimento, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Se o semeador não abrir mão da semente, também não colherá o seu fruto. Em nossos sonhos, devemos abrir mão de algo para nos dedicar ao projeto que almejamos. Embora ninguém saiba ou enxergue o que estamos fazendo, precisamos continuar semeando, certos de que um dia vamos colher. O primeiro ensinamento: para semear é preciso abrir mão da semente. Esse é o primeiro ensinamento dessa noite. Desses 7 que está lá, o primeiro ensinamento é: para semear é preciso abrir mão da semente. Os irmãos concordam com isso? Amém. O segundo ensinamento dessa noite é suportar as dificuldades. E todos esses ensinamentos, irmãos, estão na palavra do Senhor, por isso ele está consultando um por um. Agora a gente vai ver Salmos 126, no verso 5 e 6. Salmos 126, versos 5 e 6. Posso ler? Os que com lágrimas semeiam, com alegria ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Quem já não saiu, plantando
e chorando e depois tendo alegria. Ainda que esses textos da Bíblia tenham algum contexto, né, numa história, numa passagem, a gente pode sempre fazer modelar para os nossos dias, para o nosso tempo, ou para as coisas que a gente vive, né? E eu vou ler o texto que eu escrevi sobre isso. A segunda verdade do semeador é que plantar não é fácil. Semear é algo trabalhoso e muito cansativo. A terra deve ser preparada e o lugar de plantio deve ser escolhido corretamente. Enquanto faz isso, o semeador soa, suspira e se esforça grandemente. A motivação de quem planta é colher futuramente. Por mais difícil que seja, vale a pena semear. Deste modo, precisamos ter mais resistência enquanto estamos plantando e ter esperança de um dia colher. Para semear, é preciso resistir às dificuldades. Esse ali é o segundo ensinamento dessa noite que está na palavra de Deus. Para semear, é preciso resistir às dificuldades. Concorda com isso também? Concorda, Paulo? Esperar o tempo certo. Aí nós vamos consultar em Eclesiastes 3:2, por favor. Posso ler? A Jade não procurou. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu vou ler agora para vocês, né, essa permissão, do que eu escrevi sobre isso. O agricultor sabe o tempo certo de cada planta, desde a estação correta para o plantio, o momento certo para adubar, carpir e colher. Quando chega a hora certa de cada momento, o semeador não perde tempo. Se o agricultor deseja colher várias vezes durante o ano, garantir o sustento da família, então deve plantar sementes para colher em todas as épocas. Por exemplo, o feijão pode ser colhido 3 vezes, no mínimo 6 vezes. Fazendo assim, sempre haverá colheita de tempo em tempo. Nunca vão ficar sem colher. Tem aqui, irmão, acho que a Maria botou. Obrigada, tá? Com os nossos sonhos, também é assim. Precisamos esperar o tempo certo e aproveitar as oportunidades. Se passamos um tempo sem plantar, também passaremos um tempo sem colher. Hoje colhemos o que plantamos no passado e no futuro colhemos o que plantamos agora. E no futuro colheremos o que plantarmos agora. Deste modo, devemos plantar o tempo todo. O terceiro ensinamento: para semear é preciso esperar o tempo certo. Terceiro ensinamento: para semear é preciso esperar o tempo certo. Não adianta a gente querer adiantar as coisas, né? Porque a semente que faz germinar é Deus. Mesmo assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos para o quarto ensinamento, né? Vamos consultar na palavra do Senhor também. Respeitar o processo. É o quarto ensinamento. Está em Marcos 4, 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão. Por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, é chegada a seca, a colheita. A semente saudável segue um processo natural de germinação e crescimento. O agricultor não pode interferir nesse processo, deve esperar cada etapa da espécie cultivada. Não adianta adiantar as coisas, como colher antes da hora, por exemplo. Estou lendo muito rápido, não. Estou lendo. Não. Como uma planta que muitas vezes nem observamos, mas está maior a cada dia. Assim deve ser a nossa vida. Precisamos ser melhor hoje do que fomos ontem, e mais ainda amanhã do que estamos hoje. Também devemos saber que muitas coisas
segue um processo natural e que na hora certa as coisas vão fluir, acontecerá e Deus honrará. Hoje você está onde você deve estar, aonde Deus quer que você esteja, meu irmão. Então, se a gente está ligado na videira, se a gente está ligado a Deus, não importa a situação que a gente está passando, a gente sabe que a gente naquele momento a gente tem que viver aquilo, é respeitar o processo. O quarto ensinamento dessa noite: para semear é preciso respeitar o processo da planta. É preciso respeitar o processo do irmão, é preciso respeitar o nosso próprio processo. E aí nós vamos para o quinto ensinamento dessa noite: observar o crescimento. Nós podemos consultar em Mateus, no capítulo 13 e no verso 31 a 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as aves do céu venham alinhar-se nos seus ramos. O semeador observa o crescimento da planta, muitas vezes nem vemos, mas a planta está crescendo. Até quando dorme, a lavoura está progredindo. O prazer do agricultor é completar sua seara repleta. Quando a gente fala de semente, de agricultor, de terra, a gente sempre lembra que Jesus sempre usou isso, na Bíblia para falar, porque ele sabia que a semente tinha muito a nos ensinar, muito. Ele comparou em vários momentos, em várias parábolas, várias passagens. Ele podia usar qualquer outra atividade, mas ele sempre gostou de usar a agricultura, o agricultor, a semente, a semeadura. Por isso a gente faz esse paralelo, com a nossa vida, com tudo que a gente vive. O pessimismo muitas vezes nos impede de reconhecer o crescimento de nosso projeto, como uma planta que, quando morre, passa a estercar a terra para que a outra semente venha e cresça saudável. Assim são os nossos planos quando dão errado. Tente outra vez, continue plantando, a terra está sendo preparada, e quando estiver bem, a semente brotará e você terá uma grande colheita. Tente de novo, A gente foi feito para tentar de novo, fazer de novo. A gente tem essa capacidade, Deus nos dá essa capacidade todos os dias. Por mais que possa parecer difícil alguma situação, que tu não vai vencer, que tu não consegue, uma doença, um casamento, um trabalho, mas é possível, porque se renova a cada manhã. Cada manhã que a gente acorda, Deus renova tudo dentro da gente. Esse aqui foi o quinto, O quinto: para semear é preciso observar o crescimento da planta. Espera, tem vezes que a gente só precisa esperar, só observar, só olhar. Faz parte também do processo. E aí nós vamos chegar no sexto, Saber que a colheita é proporcional ao plantio. Aí nós vamos ler lá em 2 Coríntios, por favor, no capítulo 9 e no verso 6. 2 Coríntios 9, 6. Está acompanhando o partido? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O semeador sabe que colherá o que plantou, na proporção em que semeou na terra. Então calcula o que deve semear e a quantidade de semente que precisa, para obter uma colheita bem-sucedida. Esta é a lei da semeadura da colheita. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A colheita é proporcional ao plantio. Quanto mais você planta, mais poderá colher. Você também só pode colher aquilo que plantou. Isso é verdade, A gente só planta aquilo que a gente colheu.
Só colhe aquilo que planta, aliás. Se você acha que está colhendo pouco, então deve plantar mais. Se não estiver satisfeito com o que colheu, então mude para outra cultura. Plante o que deseja colher. A gente está plantando errado, está fazendo errado, não está fazendo correto? Vamos observar, vamos fazer. A gente não faz isso em todos os setores da nossa vida. No espiritual também é assim. O espiritual é que comanda todos os outros. Então, como é que a gente está fazendo na vida espiritual da gente, né? Porquanto semeia o vento e hão de colher o que não. Está escrito na palavra de Deus, né? Mas o que semeia a justiça recebe galardão seguro. Por isso, devemos plantar a melhor semente possível. O que você faz de melhor? O que eu faço de melhor? O que eu quero apresentar de melhor? Cada um tem uma resposta, né? Eu não tenho a resposta para tudo, só Deus tem, mas cada um olha para si assim, o que eu tenho de melhor, o que eu posso dar de melhor para a minha comunidade, para o meu irmão, para o meu Deus, né? Dar tudo de melhor para o meu Deus. Esse é o sexto. Para semear é preciso saber que a colheita será proporcional ao plantio. E aí nós vamos chegar no sétimo, que eu considero, né, que vocês também, eu tenho certeza, que é a dependência de Deus. Tudo que a gente faz, arar, jogar semente, jogar terra por cima da semente, né, cuidar, observar, acompanhar, esperar, tudo isso só é possível se a gente tem Deus na vida da gente. Tem que esperar. E tem momentos que a gente não tem a semente, não tem a planta, não tem a ferramenta para arar, mas a gente tem Deus. E Deus, e Ele está com a gente quando Ele acha que não tem nada, mas a gente tem tudo. Dependência de Deus. A gente pode constatar lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no verso 7 e 8. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Isso é o que está escrito na palavra, né? E aí eu escrevi algumas considerações aqui. Depois de tanto trabalho, o agricultor sabe que não pode mais fazer nada, a não ser confiar em Deus. O semeador pode preparar o solo, plantar, carpir, adubar e até regar, mas não pode fazer a planta crescer e frutificar. Somente Deus pode dar a vida. O semeador se conforma quando não há colheita, reconhecendo que não foi permissão de Deus, ou que provavelmente cometeu algum erro durante o cultivo. Sabe que não adianta colocar a culpa em Deus, nem no solo, nem na semente ou no clima. É preciso continuar plantando. A terra está esperando a semente e a semente esperando ser plantada. Precisamos aprender muito com essa relação de dependência que o agricultor tem. Não coloque a culpa em ninguém, apenas continue semeando. Deus é aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Isso também está escrito na palavra. Deus é o maior interessado em fazer frutificar os seus sonhos. Deus é o maior interessado em fazer frutificar os sonhos dessa igreja, os sonhos dessa comunidade. A missão que a gente tem que salvar, discipular, como o pastor falou esses dias para nós, e fala a todo momento, né? Salvar e discipular. Salvar e discipular é plantar semente. Cada um tem uma semente. Deus dá uma semente para cada um de nós. O que você tem feito com a sua semente? Nós podemos voltar lá, ou naquela imagem, o Vitor. Quem sou eu? Eu sou aquele primeiro lá que arou a terra e a semente não veio? Você é aquele primeiro lá que arou a terra e a semente não veio? Continue fazendo. Se esse é o seu papel, se esse é
os planos de Deus na sua vida, continue fazendo, faça bem feito, mesmo que a semente não venha. Você é o segundo que tinha a missão, né, de jogar a semente na terra e não fez. Pense, por que você não fez? E faça. Você é o terceiro que não observou que a semente não estava na terra e jogou a terra por cima da semente sem ela falar. Eu já fui todos esses três em algum momento da minha vida. E eu acho que cada um de vocês pode analisar também que já foi. Em algum momento a gente já foi um daqueles três. Mas se a gente quiser, com a glória de Deus, a gente pode ser os três e fazer todas essas atividades ali. E a gente usa semente na terra, mas a gente está falando aqui de semente no coração das pessoas, de semente na comunidade, de trabalhar para aumentar essa igreja, de trabalhar para quando começar o estudo bíblico da ASA, venha pessoas para a igreja, sabe? De ser um exemplo na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho. E nunca se envergonhar do Evangelho. A gente faz tudo, já fez tanta coisa errada e nunca se envergonhou. Então tem que falar da palavra de Deus. Tem que jogar a semente na terra. Tem que arar, tem que plantar. Tem que ajudar o irmão. Por que ele não tinha semente para jogar? Ele faltou naquele dia. Ajuda o seu irmão. Está escrito em Marcos, né? O semeador, Marcos 4,14. O semeador semeia a palavra. Em tudo que fazemos, devemos usar a palavra do Senhor. Muitos de nossos sonhos podem ser passageiros, assim como nossas palavras, que são esquecidas por nós. Mas Deus não se esquece da palavra que tem que cumprir. Semeie as palavras de Deus por onde passar, porque o Senhor fará que a sua palavra não volte vazia. Eu gostaria, Vitor, bota naquela telinha de 7 ali. Eu gostaria que os irmãos, assim, olhassem esse 7, né? Abrir mão da semente, suportar as dificuldades, esperar o tempo certo, respeitar o processo, observar o crescimento, saber que a colheita é proporcional ao plantio e à dependência de Deus. Guardem nos seus corações, guardem nas suas mentes, e que a gente possa utilizar, né, esses 3 ensinamentos que a gente traz da palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos ministérios, para a nossa igreja, para tudo que a gente for fazer, para tudo. Se queremos colher, precisamos aprender a semear, abrir mão da semente que será lançada na terra, suportar as dificuldades do cultivo, esperar o tempo certo da planta, respeitar o processo, observando o crescimento, saber que a colheita será proporcional ao plantio e principalmente depender de Deus em tudo. Assim como muitas coisas na vida só aprendemos fazendo, para aprender a plantar é preciso semear. Continue plantando. O que a gente quer plantar esse ano? Eu tenho umas prioridades, meus sonhos, meus desejos, meus projetos, todos nós temos. Procurar um trabalho para um filho que vai fazer 18 anos, esse é o meu caso, cresceu. Fazer a igreja nova, eu acho que é de todos nós, entendeu? Salvar, discipular também, trazer um familiar para a igreja, muito mais. Então que a gente continue, né, Marluz? Né, amiga? Então que a gente continue semeando, plantando, sabe? Porque a semente, Deus joga todo dia na mão da gente. Todos os dias Ele joga uma semente. E a terra está preparada e a gente passa e não joga semente. Isso é triste. Jesus está voltando e Ele vai cobrar isso da gente. Ele vai cobrar. Porque Deus é um Deus de ordem. Ele é um Deus que Ele é de misericórdia. Mas se Ele organizou tudo e deixou uma missão para a gente tem que cumprir essa missão. É simples assim, obediência e missão. É isso.
Que a gente continue plantando, que a gente continue semeando, arando, que cada um faça a sua função, né? Em conjunto, para a hora que Deus voltar, que Jesus voltar, a gente possa entregar, não está aqui a semente, né? Está plantada, está germinada, nós fizemos juntos, cada um fez a sua parte. Essa é a mensagem dessa noite. Eu agradeço e gostaria que o Céu fizesse uma oração para nós. Boa noite, igreja. Vamos curvar nossas fontes para falar com Deus. Bom e maravilhoso Deus, Pai amado, agradecendo, Pai, por mais uma mensagem que o Senhor nos trouxe hoje, e sirva, Pai, para nós continuar firmes nas suas promessas. O Senhor fique conosco, nos abençoando, nos dando força e coragem, nos livre de todos os males e nos fortaleça, Pai. Eu te peço e te agradeço, no nome maravilhoso do vosso Filho Jesus. Amém. Amém.